Seja louvado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e com sua Mãe Maria Santíssima. Quem tem ouvidos, ouça. As leituras deste 15º domingo do tempo comum convidam-nos a refletir sobre uma das experiências mais profundas da vida cristã, a escuta da Palavra de Deus. Olhando para a realidade a que estamos inseridos, onde constantemente somos inundados por informações, opiniões, imagens e mensagens, a liturgia dirige-nos 3 perguntas decisivas. Onde Deus me fala? Como posso escutar a sua voz? E como distingui-la no meio de tantas outras vozes? O profeta Isaías abre-nos uma janela para percebermos isto da melhor forma. A palavra de Deus é comparada à chuva e à neve que desce do céu para fecundar a terra. Ninguém consegue impedir a chuva de cumprir a sua missão. Do mesmo modo, ninguém pode impedir a palavra de Deus de realizar aquilo para que foi enviada, pois trata-se de uma palavra viva, eficaz, criadora, capaz de transformar a história e o coração humano. Santo Agostinho observava que Deus nunca deixa de falar. Quem muitas vezes deixa de escutar é o ser humano. Nas Confissões, no livro 10º, afirma: Tu me chamastes, clamastes e rompestes a minha surdez. Tu me chamaste, clamaste e rompeste a minha surdez. O silêncio de Deus, dizia ele, quase sempre nasce do excesso de ruído no coração humano. Numa cultura marcada permanentemente pelo barulho, nunca houve tantas vozes e, paradoxalmente, nunca foi tão difícil escutar a única voz que verdadeiramente dá sentido à nossa existência, a voz de Deus. Portanto, como distinguir a voz de Deus? Ela nunca contradiz o Evangelho, nem nos conduz a um egoísmo absoluto. A voz do Senhor conduz sempre ao amor, à verdade, ao perdão, à justiça e à paz interior. Mesmo quando nos chama à conversão, nunca destrói a nossa dignidade, antes restaura, como ouvimos durante a semana na profecia de Oseias. Por isso, aprender a escutar a voz de Deus exige silêncio, oração, meditação da sua palavra, participação na Eucaristia e um constante discernimento, conversão, iluminado sempre pelo Espírito Santo. É precisamente neste contexto que São Mateus descreve um gesto aparentemente simples, mas profundamente significativo, tendo em conta a confrontação de Jesus com os fariseus no capítulo anterior ao Evangelho deste domingo. Naquele dia, Jesus sai da casa, ou melhor, naquele dia Jesus saiu da casa e foi sentar-se à beira-mar. Vejamos, nada daquilo que Jesus faz é um detalhe sem importância. A casa em si representa o espaço dos discípulos, o espaço da intimidade. O mar, ou a beira-mar, pelo contrário, abre-se
ao mundo inteiro. Jesus sai do ambiente familiar, dirige-se ao lugar onde se encontra o desconhecido, mas também a simplicidade e a azáfama do dia a dia. Os pescadores, os comerciantes, trabalhadores, famílias, estrangeiros. Cristo vai ao encontro desta realidade, vai ao encontro destas periferias, vai aonde as pessoas vivem e trabalham. Também o mar, na tradição bíblica, pode simbolizar frequentemente a instabilidade, o desconhecido e até as forças do mal. Ao ensinar junto ao mar, Jesus manifesta que a sua palavra, que a palavra de Deus, é capaz de levar a ordem ao caos e a esperança às incertezas humanas. Quem estava à beira-mar estava à procura de algo. Alguns com alguma certeza, outros nem por isso. O pescador, quando sai ao mar, não vai com a certeza de que vai trazer alguma coisa para comer. E quem espera também o pescador na praia para adquirir o seu peixe e do seu peixe tirar o rendimento, também não sabe. Mas Jesus vai a esta realidade exatamente para criar ordem. Onde nós homens vemos a insegurança, Cristo faz nascer o lugar do encontro com Deus e do encontro com o homem. A multidão cresce de tal forma ao seu lado que Jesus sobe para uma barca e ensina dali. Os padres da igreja viram nesta barca uma imagem da própria igreja. São João Crisóstomo, o Boca de Ouro, afirma que Cristo ensina da barca para mostrar que será sempre na igreja que a sua palavra continuará a ser anunciada ao longo dos séculos. Da barca de Pedro faz-se ecoar a voz do Mestre. É neste cenário que Jesus começa a falar em parábolas. Muitos perguntam por que razão Jesus escolhia esta forma de ensinar. As parábolas eram apenas as parábolas eram pequenas narrativas tiradas da vida cotidiana. Um agricultor, uma semente, uma rede de pesca, um pastor, uma mulher que amassa o pão, uma mulher que encontra a moeda perdida. Jesus parte daquilo que as pessoas conhecem para conduzi-las ao mistério de Deus. As parábolas não são verdades escondidas. Antes, revelam-na àqueles que possuem um coração disponível. Quem escuta com humildade descobre nelas o reino. Quem permanece fechado escuta apenas uma história. Orígenes dizia que as parábolas funcionam como uma porta. Não impedem ninguém de entrar, mas exigem que cada pessoa decida abrir essa porta. Assim chegamos ao coração da liturgia deste domingo, a parábola do semeador. Curiosamente, Jesus não centra a sua atenção na qualidade da semente, nem na habilidade do agricultor. A semente é excelente, porque é a palavra de Deus. E o semeador é extraordinariamente generoso, porque é o próprio Deus quem semeia, Cristo. Lança a semente sem calcular onde ela cairá. É uma imagem maravilhosa da abundância do coração de Deus. A semente é lançada abundantemente sobre todos
sem pôr em causa o terreno que a recebe. O primeiro terreno é à beira do caminho. A terra está endurecida pelo constante pisar das pessoas. A semente permanece à superfície e as aves rapidamente as levam. É o coração fechado, endurecido pela rotina, pelo orgulho e pela indiferença. Quantas vezes o nosso coração não está assim? Ouvimos o Evangelho todos os domingos, ou mesmo diariamente, mas nunca permitimos que ele entre verdadeiramente no nosso coração, na nossa vida. A palavra permanece apenas nos ouvidos, mas não chega ao coração. Segue-se o terreno pedregoso. Existe alguma terra suficiente para provocar entusiasmo imediato, mas insuficiente para criar raízes. É a fé superficial, baseada apenas na emoção do momento. Enquanto tudo corre bem, permanecemos firmes. Quando chegam as doenças, as dificuldades, a perseguição ou a cruz, desaparece. São Gregório Magno afirmava que as raízes da fé crescem lentamente, alimentadas pela perseverança cotidiana. E dizia: uma árvore sem raízes não resiste ao vento. Um cristão sem oração e sem vida sacramental dificilmente resistirá às provações. O terceiro terreno encontra-se entre espinhos. A semente germina, cresce, mas acaba sufocada. Jesus identifica claramente estes espinhos, as preocupações do mundo e a sedução das riquezas. Hoje poderíamos acrescentar outras realidades. Que espinhos sufocam a palavra de Deus em mim? O consumismo, a obsessão pelo sucesso, a busca desenfreada pelo prazer, o individualismo, a dependência das tecnologias e a falta de tempo para Deus. Os espinhos raramente arrancam imediatamente a fé. Limitam-se a ocupar o espaço que pertence à palavra, sufocando-a lentamente. E percebemos aqui que Jesus diretamente dirige-se aos fariseus. Era esperado que eles fossem os mais bem preparados, passando assim a redundância, para o receberem. Entretanto, mostram que o seu coração só tinha espinhos. E percebemos aqui que Jesus dirige-me diretamente aos fariseus. Era esperado que eles fossem os mais bem preparados para o receberem. Entretanto, mostraram que no seu coração só havia espinhos. Finalmente surge a boa terra. Talvez aqui esteja a maior surpresa da parábola. A terra boa não nasce pronta. Todo agricultor sabe que ela precisa de ser preparada, limpa, lavrada, adubada e constantemente cuidada. Santo Agostinho dizia que Deus criou-nos sem nós, mas não nos salva sem a nossa colaboração. A graça realiza maravilhas, mas espera a resposta livre do ser humano. Converter-se é permitir que Deus retire diariamente as pedras do orgulho, os espinhos do egoísmo
que endurecem o terreno do nosso coração. É deixar que a palavra de Deus nos penetre como orvalho que fecunda a terra. E no final desta parábola, Jesus não pergunta quantas vezes escutamos a palavra, nem quantos capítulos da Sagrada Escritura nós conhecemos. A única pergunta que permanece diante de cada um de nós é: que tipo de terreno sou eu? Ou então, que agricultor eu tenho sido na preparação do terreno da minha vida? Não ontem, nem amanhã, hoje. A resposta é hoje. Porque nenhum terreno está definitivamente perdido ou perfeitamente preparado. O caminho pode ser lavrado. As pedras podem ser retiradas. Os espinhos podem ser arrancados e a terra pode voltar a produzir frutos. Mas também o terreno que está lavrado e preparado, se não for cuidado, pode vir a perder-se. Portanto, quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, estejamos vigilantes. Que Maria, a Virgem da Escuta, aquela que acolheu a semente mais perfeita dentro de si, nos ensina a possuir um coração dócil e disponível. E que, ao participarmos na Eucaristia deste domingo, possamos sair verdadeiramente transformados para que a Palavra de Deus produza em nós frutos abundantes de santidade, de comunhão e de missão. 30, 60 e 100 por um. Seja louvado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e com a sua Mãe, Maria Santíssima.